Tudo bem, pessoal? Tudo bom com vocês? Então, hoje estou de volta, agora com uma videoaula. Semana passada a gente realizou uma atividade de territorialização, vocês me entregaram a resposta dessa atividade e nós discutimos esses conceitos relacionando com a atenção básica e com todos os princípios e fundamentos da atenção básica. Então, continuando dentro desses fundamentos da atenção básica, hoje nós vamos trabalhar com a clínica ampliada. Eu quero trazer para vocês, como objetivo dessa aula, os conceitos de clínica ampliada, em que condições ela acontece, quais os requisitos necessários para que realmente a gente tenha a clínica ampliada, e quais os referenciais teóricos que a gente utiliza para a realização da clínica ampliada. Como o próprio nome já diz, ela é uma ferramenta, a clínica vista de forma ampliada. Sucintamente, seria isso, mas esse de forma ampliada é que é o X da questão, que é a questão. Então, na verdade, a definição de clínica ampliada é que é uma ferramenta teórica e prática que tem a finalidade de contribuir com essa abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento. No entanto, e o que a diferencia das outras clínicas é que ela considera a singularidade do sujeito e a complexidade do processo de saúde e doença, pensando que singularidade do sujeito, ou seja, cada sujeito, cada usuário do serviço de saúde é um, e ele é único e ele reage de uma forma àquele adoecimento, e a necessidade de saúde dele é uma, tá ok? Assim, e de cada sujeito. E a complexidade, por quê, gente? Já desde o primeiro ano a gente vem retomando e falando sempre desse conceito, né, do processo de saúde e doença, e que ele é multicausal e que ele tem determinantes sociais no processo de saúde e doença. Então, é pensar nesses determinantes sociais, que o adoecimento não é causado simplesmente pelo contato com patógeno, seja ela infecciosa ou seja pelos fatores de risco por uma doença crônica que não é infecciosa. Então, essa é ampliar o nosso olhar. Então, tornar integral, ampliar o olhar para o usuário do serviço de saúde, inclusive para o paciente, porque isso pode ser empregado também em ambientes hospitalares, mas pensar na pessoa como um todo, na integralidade. Ela transforma, a clínica ampliada, ela tem um objetivo e ela alcança a transformação, possibilitando o quê? A inserção de outros aspectos que não apenas o biológico, tá? E que vão compreender o trabalho de diversos profissionais de saúde. Então, por isso eu coloquei nessa figura diversos profissionais em atuações diferentes, áreas diferentes. Então, é dessa forma que a clínica ampliada atua. Então, ela atua na complexidade das condições de saúde, mais especialmente considerando também o conhecimento de cada um dos profissionais de saúde em relação a isso. Então, ela vai privilegiar a compreensão do processo de saúde e doença, evitando essa abordagem que privilegie especificamente o conhecimento específico, somente na patologia ou fragmentando o indivíduo. Então, ela tem esse objetivo. E isso depende do processo de trabalho em que a gente está inserido dentro do serviço. Então, na saúde coletiva, a gente traz o processo de trabalho centrado no sujeito, buscando ferramentas de trabalho que não são especificamente as ferramentas pesadas, que são os aparelhos, os equipamentos, os exames laboratoriais, mas também as ferramentas leves, que é a escuta qualificada, que é o acolhimento, que não necessita de uma ferramenta leve, dura ou pesada ou dura para que isso aconteça. Então, retomando, a clínica ampliada, ela quer transformar essa atenção à saúde, vendo a pessoa como um todo e atuando de forma multiprofissional. Então, ela busca o quê? A clínica ampliada, ela vai pretender, ela tem como pretensão identificar as vulnerabilidades dos usuários,
reconhecer os limites do saber profissional e fomentar a responsabilidade compartilhada entre os implicados na produção de saúde. Esses implicados vão ser o usuário do serviço e o profissional de saúde. Então, ela consegue chegar mais além, porque a gente tem limitação. Então, nós, profissionais de saúde, a gente tem que entender esses limites. Então, dessa forma, a clínica ampliada pretende essa responsabilidade compartilhada também, que é a responsabilidade do usuário e a responsabilidade do profissional de saúde. Os dois com o objetivo único do acompanhamento, da manutenção da condição de saúde ou da melhoria da condição de saúde do usuário, do indivíduo. E através da clínica ampliada a gente consegue, isso é algo muito sensível, assim, a gente tem que ter muita sensibilidade para conseguir perceber isso no dia a dia. Mas a clínica ampliada, ela tem essa capacidade. Se ela relaciona-se com os determinantes sociais de saúde e de doença, dentro desse processo, consequentemente, a gente consegue identificar as vulnerabilidades do usuário. Tanto as vulnerabilidades como as potencialidades. Então, isso é uma linha tênue, mas que a gente consegue com a clínica ampliada. Então, a gente identifica, só que essa identificação é com o tempo, depende de vínculo, que a gente vai falar mais adiante, e de outros aspectos também. Então, para que a clínica ampliada aconteça, primeiro a gente tem que ter a ideia da concepção de saúde de forma holística. Pensar na saúde como completo estado de bem-estar social, psíquico e físico. Então, essa concepção, ela é fundamental para que a gente consiga trabalhar. Então, parte daí, dessa concepção. Então, eu não acredito que saúde é somente a ausência de doenças. A partir daí, eu vou pensar no indivíduo como um todo, que aí vem a integralidade, e, junto disso, pensar, se eu acredito que a concepção da doença não é apenas, a concepção de saúde não é apenas a ausência de doença, então eu preciso acreditar e trabalhar também no sentido da determinação social da doença, que a doença ela é determinada socialmente em cada indivíduo, e cada indivíduo em contato com os determinantes sociais, ele pode ter uma ou outra doença e isso vai variar muito. Então, esses três aspectos são pré-requisitos fundamentais para que a gente consiga verdadeiramente e efetivamente realizar a clínica ampliada no serviço de saúde junto aos pacientes, junto aos usuários do serviço de saúde. Esse protagonismo, a gente sempre fala do protagonismo na clínica ampliada, o protagonismo dos sujeitos e dos usuários do serviço de saúde. É algo que é difícil. Dentro da saúde coletiva, dentro dos serviços de atenção básica, não é simples. Você tornar ou ajudar um usuário de serviço a ser protagonista, ser sujeito e conseguir se autocuidar e identificar precocemente situações de risco. Então, a gente pensa nesse protagonismo dentro da clínica ampliada como o papel dos sujeitos autônomos implicados no seu próprio processo de produção da sua saúde. Então, é a pessoa entender, é o diabético entender que a dieta, a sua alimentação vai influenciar diretamente na sua saúde. É ele se preocupar verdadeiramente com isso. Não realizar um monitoramento, ou acompanhar mais próximo, ou realizar as recomendações de alimentação só próximo da época de consulta médica, de consulta com o enfermeiro ou de realização de exames. Não, mas é ele entender o quanto é importante que ele tenha adesão ao tratamento e tenha um cuidado com a sua própria saúde. E a autonomia seria torná-los, protagonistas, coletivos também. Então, a autonomia dele decidir sobre si e do mundo em que ele vive. E aí, quando pensa decidir sobre si, nem todo mundo tem essa condição. Nem todos os usuários têm autonomia na sua vida. E aí, a autonomia não é uma qualidade. A autonomia pensando como ter independência e ter autonomia e decidir sobre sua própria vida. Capacidade para, principalmente idosos. Então,
E isso dentro da saúde coletiva, considerando a população que a gente trabalhe, tem que ter muito cuidado, mas é muito importante que a gente saiba com cada um dos usuários que nós acompanhamos dentro do serviço de saúde, que a gente saiba, tente conhecer os limites, as limitações, as vulnerabilidades e as potencialidades, é aproveitar essas potencialidades para construir o protagonismo, para que ele consiga se autocuidar, ou que tenha a participação de um familiar, de um cuidador, para colaborar com a equipe em relação a isso. O local ideal para a realização da clínica ampliada é a saúde da família, são as unidades de saúde da família, as equipes de saúde da família, e junto das equipes de saúde da família, lógico, o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que nós temos lá uma equipe multidisciplinar que vai atuar junto às equipes, realizando o chamado matriciamento, que é o acompanhamento das famílias e dos indivíduos junto da equipe. Então, essa clínica ampliada, ela funciona como? Ela funciona pensando na integralidade. Então, se a gente fosse resumir a clínica ampliada em uma palavra, seria atendimento integral, ou integralidade no atendimento. Pensar no sujeito como um todo, cada sujeito é um, e pensar como um todo, a sua saúde física, mental, questões sociais que estão totalmente envolvidas no processo saúde-doença. Então, esse é o ponto. Então, é a integralidade. A gente não pode pensar em clínica ampliada sem pensar em integralidade. São conteúdos que estão imbrincados, intrincados, e que fazem parte do mesmo conceito, que é do atendimento ampliado e da integralidade. Nós temos dentro da clínica ampliada 5 eixos fundamentais. Esses eixos, o primeiro deles é a compreensão ampliada do processo de saúde e doença, que eu já falei, que é do conceito, da concepção de saúde dentro das práticas de saúde, a construção compartilhada dos diagnósticos terapêuticos. Então, o diagnóstico não é apenas uma designação, uma atribuição médica. Esse diagnóstico terapêutico é um diagnóstico realizado pela equipe como um todo, pela equipe de trabalho, equipe multidisciplinar, que conta inclusive com informações valiosas dos agentes comunitários de saúde, do técnico de enfermagem, do farmacêutico, do fisioterapeuta, do enfermeiro, do médico. Então, dessa equipe multidisciplinar que vai construir diagnósticos terapêuticos. Cada um vai atuar dentro do seu núcleo de saber. No entanto, esses núcleos de saberes, eles se intercalam, eles têm uma interseção de núcleo comum para todas as áreas da saúde. E é ali que acontece a clínica ampliada e o projeto terapêutico singular, inclusive com a atuação de mais de um profissional numa consulta. Nós podemos realizar uma consulta com clínica ampliada, um enfermeiro com um nutricionista, por exemplo. Tá? E isso é muito válido e importante para os dois profissionais e principalmente para o usuário do serviço de saúde. Então, o nosso objeto de trabalho ele se amplia, ele deixa de ser a doença ou deixa de ser apenas a prevenção de agravos e passa a ser a construção de autonomia de indivíduos, de melhorar a vida, de dar autonomia, de dar significado ou torná-los protagonistas, como eu falei no slide passado. Então, o nosso objeto de trabalho não é mais a doença ou só a saúde ou só a intervenção pontual, mas é muito mais abrangente. A gente transforma esses meios e os instrumentos de trabalho através da clínica ampliada. Como eu falei no slide anterior, a gente tem a escuta qualificada, a gente tem o acolhimento, a gente tem a tecnologia leve, que ela não precisa de instrumentos, de equipamentos para ser operada. Ela é operada através do contato entre as pessoas. Então, esse vínculo, esse contato e essa escuta são fundamentais. Então, muitas vezes a gente recebe na unidade de saúde usuários que estão angustiados, o que vem frequentemente.
Todas as semanas, pelo menos uma vez por semana, tem um usuário que vai na unidade de saúde e vai com queixas diversas e que com diversos relatos, muitas vezes relatos soltos, e fala e conversa e fala. E aí a equipe sempre traz aquele usuário como pessoa que vem passear na unidade de saúde, que se queixa muito e que é um problema, que atrapalha o trabalho da equipe. Mas alguém já parou para escutar realmente o que ela fala? Já deu importância para o que esse usuário fala? Então, essa transformação de paradigma é difícil, mas é fundamental para que a gente consiga realizar a clínica ampliada. Para que isso aconteça, a gente tem que ter suporte. Os profissionais de saúde precisam ter suporte. Suporte na capacitação, suporte da rede de atenção à saúde, porque não adianta a gente escutar a necessidade, reconhecer a necessidade do usuário e não ter como resolver a necessidade dele ou atender a necessidade dele. Então, esse suporte é fundamental, porque senão o profissional de saúde só vai se angustiar porque ele não vai conseguir resolver os problemas dos usuários.